Polícia Federal entregou ao STF o relatório das investigações sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela posse de joias da Arábia Saudita. Itamaraty pediu desculpas às famílias de filhos de diplomatas abordados com violência pela polícia do Rio de Janeiro. Acidente de ônibus em uma estrada do interior de São Paulo provocou a morte de pelo menos 10 pessoas. Previdência Social vai fazer pente fino em 800 mil benefícios temporários para conferência de eventuais irregularidades. Trabalhistas têm vitória histórica na Grã-Bretanha e voltam ao poder depois de 14 anos. Furacão Beryl, que já matou mais de 10 pessoas, perdeu força ao chegar ao México. Frequentadores de academia precisam dar mais atenção à higiene dos aparelhos para evitar contaminações. E é bom não esquecer a data especial do próximo domingo, o Dia Mundial do Chocolate. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Itamaraty recebeu hoje os embaixadores do Gabão e de Burkina Faso. Durante a reunião foi entregue um pedido formal de desculpas pela abordagem policial violenta no Rio de Janeiro a um grupo de adolescentes. Alguns eram negros, filhos de diplomatas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que os policiais militares mostram as armas para os 3 adolescentes que são filhos de diplomatas negros e que também são estrangeiros. Essa ação ocorreu na última quarta-feira em Ipanema, no Rio de Janeiro. Os 3 estavam acompanhados de 2 garotos brancos brasileiros. A família de um dos brasileiros denuncia que houve racismo durante esta abordagem. Em um post nas redes sociais, a mãe de um dos adolescentes, Raina Rondon, contou que o grupo de 4 meninos de 13 a 14 anos está de férias no Rio e deixava um amigo na porta de casa quando foi abordado. Às 19 horas, Gisela, voltando para casa em Ipanema, foram deixar um amigo na porta de casa na rua Prudente de Moraes, quando foram abruptamente abordados por policiais militares armados com fuzis e pistolas e sem perguntar nada. Encostaram os meninos no muro do condomínio. 3 dos 4 adolescentes são negros. As imagens, os testemunhos e o relato das crianças são claros. Não há dúvida. A abordagem foi racial e criminosa. Há anos frequentamos o Rio e nunca presenciamos nada parecido no quadradinho de Ipanema com meus filhos. É um lugar aparentemente seguro. Depende para quem, escreveu a mulher então nesta postagem. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que os policiais envolvidos na ação portavam câmeras corporais. As imagens então serão analisadas para constatar se houve algum excesso por parte dos agentes. Quem também se manifestou, porque nesse caso envolveu então filhos de diplomatas, foi o Palácio do Itamaraty, que informou que acompanha o caso e busca averiguar as circunstâncias do ocorrido para eventual tomada de providências. A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que produzia e comercializava cédulas falsas de reais. As autoridades estimam que a quadrilha tenha sido responsável pela fabricação de cerca de 50% das notas de reais falsas em circulação no Brasil. Durante a ação, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Além de papel moeda, foram apreendidas máquinas usadas na fabricação das cédulas. Os chefes da organização criminosa foram presos em flagrante. Um preso ficou entalado ao tentar fugir da cela de uma delegacia no Distrito Federal. O detento precisou de ajuda dos bombeiros para ser resgatado. Uma cena, no mínimo, constrangedora. Um homem que estava preso em uma cela da delegacia de polícia no Paranoá, região distante a 20 quilômetros da esplanada dos ministérios, em Brasília, ficou entalado nas grades ao tentar fugir. O caso aconteceu nesta quinta-feira e um agente que estava de plantão filmou o momento.
Com metade do corpo para fora da cela, o preso foi questionado pelo agente para saber o que ele estava fazendo ali. O detento respondeu que apenas colocou a cabeça. O agente da delegacia ainda indaga por qual motivo ele tentou colocar o corpo todo e ele responde que estava de meia hora mesmo. E o preso respondeu que não tinha nada para fazer ali. Pra quê? Só de meia hora mesmo, não tinha nada pra fazer aqui, ué. As equipes dos bombeiros foram acionadas e conseguiram retirar o rapaz, segundo a corporação, sem nenhum ferimento com a retirada de algumas grades. Ele segue detido na delegacia, pela Lei Maria da Penha, por agressão contra a própria mãe. Pelo menos 10 pessoas morreram em um grave acidente com um ônibus em Itapetininga, interior de São Paulo. 6 eram da mesma família. O acidente aconteceu nesta madrugada, na rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, localizado a 390 quilômetros da capital paulista. O ônibus da empresa Onix Turismo colidiu com um pilar de sustentação. O motorista não se feriu. Ele, que trabalha na empresa há mais de 20 anos, relatou que o ônibus apresentou um problema mecânico que travou a direção e que perdeu o controle do veículo. Além do motorista, estavam a bordo 51 passageiros. Segundo a Defesa Civil, quase todos os passageiros ficaram feridos e foram levados a hospitais de Itapetininga e Sorocaba. Um menino de 2 anos perdeu a mãe e mais 7 parentes no acidente. 4 tios, um casal de bisavós e um primo de 7 anos. A criança foi internada em um hospital de Sorocaba, com escoriações no rosto, com ralados pelo corpo e um machucado grande no pé esquerdo. E um tio da criança também está internado no mesmo hospital, a cerca de 80 quilômetros do local do acidente. O pai da criança foi levado para outro centro médico, sofrendo um trauma na região das pernas. A Onix, empresa de turismo responsável pela locação do ônibus, informou que a família de vítimas fretava o veículo anualmente para esta viagem. A maioria dos ocupantes do ônibus moravam no bairro de Palmeirinha, que fica nos limites de Itapeva. A via ficou parcialmente bloqueada. A Comissão Nacional de Energia Nuclear garantiu hoje que a população deve ficar preocupada com o furto de material em São Paulo. Os dispositivos, utilizados principalmente por centros de medicina, estão blindados com chumbo. Mesmo assim, quem encontrar não deve tentar manipular o produto. A polícia localizou nesta sexta-feira um dos 5 galões de material radioativo roubados no último domingo na zona leste de São Paulo. O galão foi encontrado aberto em um terreno baldio no Jardim Marilu, na mesma região. A informação foi confirmada pela delegacia responsável pela investigação do furto do material e do veículo. As investigações continuam em andamento para recuperar os outros 4 galões e também a picape. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi identificado. O veículo pertence à Medical, empresa responsável pelo transporte do produto, que foi retirado com a picape no Rio de Janeiro, chegou a São Paulo e seguiria para o Paraná e depois para Santa Catarina. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro alegou que estacionou o veículo na noite de sábado em frente à residência dele na zona leste de São Paulo. Porém, na manhã de domingo, o homem notou que o veículo não estava mais no local em que havia estacionado anteriormente. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, divulgou recentemente uma nota esclarecendo que o material radioativo furtado com o veículo está acondicionado em embalagens de chumbo que o blindam e evitam qualquer irradiação para o ambiente, mas que a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde. Um dos proprietários da Medical informou também por meio de nota que a empresa é regulamentada pela CNEN e também pela Anvisa, e o material transportado é de cunho oncológico para diagnóstico e tratamento do câncer. Disse ainda que durante o ano é transportado mais de 5.000 radiofármacos para todo o país com segurança e rastreabilidade. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil tenta localizar o paradeiro dos produtos radioativos furtados e busca prender quem participou do furto. As notícias sobre o roubo ou a clonagem de celulares nem assustam mais.
Mas diante deste mercado ilegal, que tira o sono de quem sabe que vários aplicativos, incluindo os de bancos e cartões de crédito, ficaram nas mãos de bandidos, é preciso sempre dar atenção às dicas sobre como aumentar a segurança dos aparelhos. É como blindar. Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 160 milhões de pessoas possuem aparelho de telefone celular para uso pessoal no país. O número representa 86% da população com 10 anos ou mais. A grande quantidade de celulares circulando traz outra preocupação: os roubos. Só nos primeiros meses deste ano, a cidade de São Paulo registrou mais de 42 mil furtos e roubos desse tipo, e os prejuízos para as pessoas vão muito além do valor do aparelho. Ter o smartphone levado pode significar sequestro de contas na internet, tentativa de golpes a familiares e invasão de contas bancárias. Por esse motivo, grandes empresas como Google e Apple têm lançado recursos para reforçar a segurança dos celulares. No fim do ano passado, o governo federal lançou o aplicativo Celular Seguro, onde o cidadão pode avisar bancos e operadoras sobre o crime e tomar providências de forma rápida. Mesmo com pouco tempo de funcionamento, o projeto já ultrapassou a marca de 2 milhões de cadastros de usuários e chegou à marca de 60 mil bloqueios referentes à perda, roubo ou furtos desses aparelhos. Para cadastrar o smartphone é preciso baixar o aplicativo, entrar com os dados da plataforma federal gov.br e inserir informações dos dispositivos, linhas telefônicas e contatos de confiança. Caso ocorra o crime, a pessoa deve prestar queixa no próprio aplicativo. Por isso, a recomendação é ter o app instalado em outros aparelhos, como um tablet, celular antigo ou até de uma pessoa próxima. Também é possível acessar a versão web através de computadores e notebooks. Outra dica de proteção é sempre anotar o e-mail do telefone. A sigla, traduzida ao português, significa Identidade Internacional de Equipamentos Móveis e é como se fosse o CPF de cada celular, com um conjunto de 16 números únicos para cada aparelho no mundo. Com esse número de identificação, é possível desativar remotamente a linha, além de ser obrigatório repassar no momento do boletim de ocorrência. É por esse número que a polícia pode devolver o aparelho ao dono, caso seja recuperado. Além disso, outra recomendação importante é ativar todas as formas de biometria do smartphone. Isso inclui leitores digitais e de rosto. A funcionalidade cria mais camadas de segurança no aparelho e é uma forma de provar a identidade do dono do celular. Nos próximos meses, outros recursos devem ser lançados pelas empresas, como o modo ladrão. Nele, a inteligência artificial irá identificar qualquer mudança de movimento brusca no aparelho, seguida de um padrão de velocidade, para logo depois bloquear a tela. Essa função se torna útil em furtos e assaltos praticados pelo grupo Gangue da Bike, que passam de bicicleta e roubam celulares de pessoas na calçada. E veja a seguir, Polícia Federal entregou ao STF o relatório das investigações sobre o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro pela posse de joias da Arábia Saudita. E a Previdência Social vai fazer pente fino em 800 mil benefícios temporários para conferência de eventuais irregularidades. A Polícia Federal entregou hoje ao Supremo Tribunal Federal o relatório de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e auxiliares dele por vendas ilegais de joias presenteadas por autoridades internacionais. Mesmo com o relatório da Polícia Federal em mãos, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, apenas poderá seguir adiante depois de uma avaliação da Procuradoria-Geral da República, que pode apresentar uma denúncia formal à Justiça, arquivar o caso ou solicitar novas diligências. Caso a denúncia seja feita e aceita pelo STF, os indiciados se tornam réus e responderão a ações penais na Corte. A fase seguinte inclui a coleta de provas, depoimentos e interrogatórios, culminando
culminando em um julgamento final, onde os ministros decidirão sobre a condenação ou absolvição dos réus. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a PF pede o indiciamento dele por peculato, quando há apropriação de bens públicos por um agente público ou desvio de recursos em proveito próprio, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A denúncia tem como base as joias que foram recebidas por Bolsonaro durante seu mandato e não foram declaradas como patrimônio do Estado, o que é exigido por lei. Segundo as investigações, parte das joias foi negociada nos Estados Unidos. Entre os itens estão um relógio Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico. No entanto, o Tribunal de Contas da União adotou, num período recente, 2 entendimentos diferentes relacionados a presentes recebidos por presidentes do país de autoridades estrangeiras. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou a devolução das joias. Já o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, pôde ficar com um relógio de luxo recebido ainda no seu primeiro mandato em 2005. A diferença é que quando o petista ganhou o presente há 19 anos, a Corte de Contas ainda não havia firmado o atual entendimento, que determina a devolução de itens de alto valor, mesmo de uso pessoal, o que só ocorreu em 2016. Mas como o TCU irá analisar o tema novamente, o entendimento pode mudar. Alguns técnicos do TCU entenderam que essa decisão de devolução não poderia ser aplicada retroativamente, ou seja, não alcançaria os presentes recebidos pelos presidentes anteriores. Mas eu ressalto aqui que a instrução da unidade técnica não vincula o voto do relator e nem a deliberação do plenário. Portanto, o plenário do TCU pode decidir se vai aplicar a jurisprudência mais recente e determinar, consequentemente, a devolução do bem ao patrimônio público ou não. Por quê? Porque o pronunciamento da área técnica não vincula necessariamente a decisão do colegiado. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal se prepara para concluir na próxima semana o relatório final sobre uma tentativa de golpe de Estado com emprego de violência ou grave ameaça a abolir o Estado Democrático de Direito. As penas previstas são de 4 a 12 anos e 4 a 8 anos de prisão. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que ainda não teve acesso ao relatório da PF e que não irá se manifestar no momento. O ex-presidente sempre negou irregularidade. A Polícia Federal indiciou o deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, o cantor Sérgio Reis e outras 11 pessoas, pela organização de atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021. Os alvos indiciados defendiam o fechamento de estradas e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao finalizar o inquérito sobre o caso, a Polícia Federal decidiu indiciar Zé Trovão, Sérgio Reis e outras pessoas nos delitos de incitação ao crime, associação criminosa e de tentar impedir o livre exercício dos poderes. Nesse último caso, a PF os enquadrou na antiga Lei de Segurança Nacional, porque era a lei vigente na época dos fatos, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão. Essa investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República, que detectou convocações nas redes sociais para manifestações antidemocráticas no 7 de setembro. Zé Trovão foi alvo de prisão na ocasião e ficou 1 mês foragido. No ano seguinte, ele foi eleito para o cargo de deputado federal. Atualmente, ele ainda usa tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal concluiu que os investigados se articularam para realizar atos contra o Estado Democrático. O inquérito foi enviado no mês passado para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele irá decidir se apresenta denúncia contra os acusados. O caso está sob sigilo. Entre os indiciados, também estão o ex-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho, Antônio Galvão, e o jornalista Oswaldo Eustáquio. No caso deles, foram acusados apenas dos delitos de incitação ao crime e associação criminosa. O cantor Sérgio Reis, que está internado para ser submetido à colocação de um stent cardíaco, afirmou que não iria se manifestar porque não foi notificado oficialmente do indiciamento. A defesa de Zé Trovão disse que não tinha conhecimento do inquérito e não respondeu. Já o jornalista Oswaldo Eustáquio classificou como perseguição política o indiciamento da Polícia Federal. O PROCON apontou em uma pesquisa a grande variação de preços dos remédios nas farmácias do estado de São Paulo. O levantamento foi feito em sites e lojas físicas
indicou uma diferença de quase 700% nos medicamentos genéricos e de 124% nos de referência. O mesmo remédio de uma fabricante pode custar o dobro, dependendo de onde o cliente fizer a compra. A prática não é ilegal, desde que os valores estejam dentro dos limites estabelecidos pela Anvisa. Por isso, é bom não esquecer de pesquisar. E o presidente Lula disse que tem a responsabilidade de cuidar desse país. Durante cerimônia em Osasco, na Grande São Paulo, Lula garantiu que o governo não vai quebrar a economia brasileira. Em cerimônia de inauguração de edifício acadêmico na Unifesp, o presidente Lula disse que o país precisa estar com a economia arrumada. Em meio à corte de gastos, Lula afirmou que a economia brasileira não vai quebrar durante o mandato dele à frente do Palácio do Planalto. Recentemente, o presidente determinou o cumprimento à risca do arcabouço fiscal. Nesse sentido, o governo federal deve cortar mais de 20 bilhões de reais em gastos para cumprir a meta de déficit zero em 2024. O corte está previsto para o ano que vem, mas é possível que parte do contingenciamento seja adiantada neste ano. Em meio ao processo de corte de gastos e revisão das contas públicas, o chefe do executivo disse também que tem responsabilidade de cuidar desse país. E não adianta tentar criar caso comigo. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. São 213 milhões de filhos que nós temos que cuidar. E só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Se a gente fizer como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito, a economia vai quebrar. E no meu governo não vai quebrar, porque nós temos responsabilidade de cuidar desse país. Nesta sexta, o governo federal inaugurou as instalações do edifício acadêmico e administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios do Campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo. Ao todo, foram investidos na obra mais de 100 milhões de reais. O espaço vai atender cerca de 1.400 alunos. O reforço no novo juramento do presidente Lula em relação à responsabilidade fiscal derrubou um pouco mais o valor do dólar. Com a baixa de 0,46%, a moeda americana fechou a semana cotada em R$ 5,46 na venda. Na Bolsa de Valores, a alta foi modesta e o encerramento do pregão foi aos 126.267 pontos. O governo federal fez um acordo com os produtores e a indústria do arroz para monitorar o abastecimento e os preços do grão no Brasil. Além disso, lançou um programa para incentivar a produção do grão entre agricultores familiares. O acordo com o setor produtivo de arroz foi fechado entre ministros do governo e a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Agricultores e indústrias se comprometeram em manter uma oferta regular de arroz e preços justos até chegar ao consumidor. Também prometeram a manutenção de estoques nos centros consumidores que favoreçam o abastecimento em regiões mais vulneráveis. Em contrapartida, o governo não deve realizar leilões para importar o grão, embora a medida provisória que autoriza a operação ainda esteja vigente até setembro. Na reunião, ficou decidido que a Câmara Setorial do Arroz vai criar um grupo de trabalho para monitorar o comportamento do mercado do grão, com a participação da CONAB. Semanalmente, a CONAB deve fazer um levantamento de preços e onde for identificada a alta de preços do produto, o setor de produção e a indústria vão abastecer os locais com o produto com preços menores. O governo federal também lançou o programa Arroz da Gente. Essa é uma das ações do Plano Safra deste ano, a principal política de financiamento público da agropecuária. Segundo o governo, a medida contará com crédito a juros menores, acompanhamento técnico, garantia de comercialização, além da facilitação de acesso a pequenas máquinas. E o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou nesta sexta-feira que o governo federal vai fazer um pente fino em benefícios previdenciários temporários, como auxílio-doença, a partir do mês de agosto.
Segundo Lupe, existe uma previsão de que esse tipo de revisão aconteça a cada 2 anos. No entanto, o processo não era realizado desde 2019. O ministro ressaltou que nem todos os beneficiários precisarão ser chamados para perícia presencial, pois alguns casos serão resolvidos somente com o cruzamento de dados cadastrais. Essa medida, que busca validar a concessão desses auxílios, deve começar em agosto deste ano. O último procedimento de revisão ocorreu em 2019, embora este tipo de revisão deveria ser feito a cada 2 anos. O governo aposta que essa iniciativa não só otimizará os recursos disponíveis, mas também eliminará eventuais benefícios indevidos. A estimativa é que aproximadamente 800 mil beneficiários passarão pela nova verificação. Esse é um movimento significativo, considerando que o sistema de benefícios temporários contempla uma parte considerável dos pagamentos efetuados pela Previdência Social. Dentro do contexto de ajustes fiscais e de uma maior necessidade de adequação dos gastos públicos, a revisão dos benefícios previdenciários temporários surge como uma medida essencial. O ministro Carlos Lupe destacou que a revisão é fundamental para garantir a justiça e a correta aplicação dos recursos do Fundo Previdenciário, especialmente em uma época em que cada centavo deve ser estrategicamente alocado. E veja a seguir, trabalhistas têm vitória histórica na Grã-Bretanha e voltam ao poder depois de 14 anos. E o furacão Beryl, que já matou mais de 10 pessoas, perdeu força ao chegar ao México. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar contra o desembargador Luiz César de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná. A queixa partiu do ministro do STF, corregedor Luiz Felipe Salomão, após Espíndola ter dito, abre aspas, que as mulheres estão loucas atrás de homens, fecha aspas. O discurso aconteceu durante um julgamento de medida protetiva no tribunal. Uma menina de 12 anos havia denunciado o professor de educação física por assédio. O desembargador votou contra a proteção e ainda afirmou que atualmente tudo é considerado como assédio. O professor, não identificado, ficou livre das acusações. O ministro Luiz Salomão deu 15 dias para Espíndola dar uma explicação. Com a abertura do processo, o desembargador pode ser condenado a penas administrativas, como censura e afastamento temporário do cargo. O processo está como sigilo. O Partido Trabalhista venceu as eleições na Grã-Bretanha de uma maneira arrasadora. Conquistou mais de 400 das 640 cadeiras do parlamento. Com a vitória expressiva, os trabalhistas voltam ao poder depois de 14 anos, no lugar dos conservadores, liderados pelo ex-primeiro-ministro Rishi Sunak. Ele entregou o cargo logo após a derrota. O novo primeiro-ministro é Keir Starmer. Ele se encontrou com o rei Charles III para ser nomeado oficialmente como primeiro-ministro. O chefe de Estado britânico, rei Charles III, nomeou oficialmente o líder trabalhista Keir Starmer como primeiro-ministro na sexta-feira, durante uma audiência no Palácio de Buckingham. Uma fotografia divulgada pelo palácio mostrou o monarca apertando a mão de Starmer, cujo partido obteve uma vitória eleitoral esmagadora. O rei aceitou anteriormente a renúncia do líder conservador Rishi Sunak. Num comício triunfante do partido no centro de Londres, Starmer, de 61 anos, disse aos ativistas que a mudança começa aqui e prometeu uma década de renovação nacional, colocando o país em primeiro lugar e o partido em segundo. Mas ele advertiu que a mudança não aconteceria da noite para o dia, mesmo com o Partido Trabalhista arrebatando uma série de assentos conservadores em todo o país. Country first, party second isn't a slogan. O país em primeiro lugar e o partido em segundo não é um slogan. É o princípio orientador de tudo o que fizemos e devemos continuar a fazer. Na economia, na segurança nacional, na proteção das nossas fronteiras. O povo britânico teve de olhar-nos nos olhos e ver que podemos servir os seus interesses e que o trabalho não para agora. Nunca para.
As mudanças que fizemos são permanentes, irreversíveis e devemos continuar como um partido trabalhista mudado. E o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán desembarcou na Rússia dias após visitar a Ucrânia. O premier húngaro é o líder mais próximo do presidente russo Vladimir Putin. Segundo a OTAN, a sua visita a Moscou não representa a Aliança Atlântica. Líderes do norte, sul, leste e oeste do continente europeu condenaram a visita do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ao presidente russo Vladimir Putin, em Moscou, logo após a sua viagem a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro húngaro foi a Kiev e pediu para Zelensky considerar um acordo de cessar-fogo a fim de promover uma solução para o conflito iniciado com a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022. Putin, por sua vez, voltou a insistir sobre a retirada das tropas ucranianas dos territórios ocupados pelo exército russo como condição para um cessar-fogo. Apesar das críticas e das sanções europeias contra Moscou, Viktor Orbán, um nacionalista que se afirma iliberal, mantém laços estreitos com a Rússia. A reunião decorreu sem mandato da União Europeia, no quadro das relações bilaterais entre os dois países. Putin considerava que o primeiro-ministro húngaro estava na Rússia como representante da União Europeia para falar com ele sobre o conflito na Ucrânia. A OTAN deixou claro que o primeiro-ministro não representa a organização, e sim o seu próprio país. Em setembro de 2022, Orbán esteve no país para participar do funeral de Mikhail Gorbachev. O ministro da Hungria foi o único europeu a visitar Moscou desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia. O astronauta americano Matthew Dominic compartilhou em suas redes sociais fotos feitas da Estação Espacial Internacional que mostra o furacão Beryl sobre o Atlântico. As imagens foram feitas no início da semana, no momento em que a estrutura passava por cima do fenômeno. O furacão já provocou 11 mortes. No momento do registro, o furacão ainda se encontrava acima do Caribe. Nesta sexta-feira, o fenômeno voltou a subir de nível ao recuperar a força em sua chegada ao litoral mexicano. Ele agora atingiu a categoria 3, em uma escala de 5. A passagem pela ilha da Jamaica deixou mais de 400 mil moradores sem energia elétrica e ainda são esperadas inundações repentinas e deslizamentos de terra vinculados às chuvas torrenciais, segundo o Centro Nacional de Furacão dos Estados Unidos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, pediu aos moradores que respeitem as ordens de evacuação. Na península de Yucatán, sudeste do México, as autoridades ordenaram o fechamento das escolas e prepararam mais de 100 abrigos para a população. Também anunciaram a mobilização de centenas de militares e técnicos para reparos nas linhas de energia. O Congresso da Bolívia aprovou a lei de adesão ao Mercosul e a medida foi enviada ao presidente Luiz Arce para a promulgação. A adesão da Bolívia já havia sido ratificada pelos países membros do Mercosul. A aprovação do Senado era o último passo essencial para a adesão da Bolívia, que já havia sido ratificada pelos países membros do Mercosul. Uma vez ratificado pela Bolívia, o instrumento entrará em vigor no prazo de 30 dias. Aprovar o projeto de lei que é a adesão da Bolívia ao Mercosul, já está sancionada a lei e assegurada sua promulgação imediata. A incorporação da Bolívia ao bloco abrirá novas oportunidades para incremento do comércio e dos investimentos, além de possibilidades de aprofundamento da cooperação em temas sociais. A decisão do parlamento boliviano foi celebrada pelo Brasil e pelo Paraguai, que ocupa a presidência rotativa do bloco regional. A cúpula deve concretizar o ingresso da Bolívia como membro pleno do bloco, criado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Presidente bolivianal, Luiz Arce participará no domingo da cúpula do Mercosul no Paraguai e, na segunda-feira, receberá na cidade de Santa Cruz o presidente Lula. Com o propósito de impulsionar a piscicultura em Dourados, propriedades rurais com tanques de peixes desativados ou subutilizados estão sendo reativados através do projeto Renascer Peixe.
Nestes tanques são criados mais de 8 mil toneladas de pescado por ano. O sistema aqui é bem próximo do natural, das condições originais em que os peixes nascem, crescem e se desenvolvem na natureza. O pesqueiro é do seu Nauri e da Cirlei e fica em Indápolis, distrito de Dourados. Essa propriedade era um lugar feio, cheio de mato. E aí nós falamos, o que vamos fazer aqui? Como vimos que tinha muita água, que era possível fazer tanque e mexer com a piscicultura, nós fomos para essa atividade da piscicultura. Não tinha nada, né? Aos poucos a gente foi colocando energia, foi colocando, ficava furando o poço. O Vaca Atolada para mim é o meu sonho realizado, é o amor por mexer com peixe, é gratificante, amo a piscicultura. O dia começa ainda bem cedo, muitas vezes antes mesmo de clarear. O seu Nauri é o responsável por toda a lida com os tanques, desde a alimentação até a hora de jogar a tarrafa para tirar o pescado. Aqui começa cedo, né? A gente levanta, a gente toma o nosso café de manhã e já começa tratando os peixes de manhã. Aí a parte da tarde, novamente, trata os peixes. E assim é muito gratificante trabalhar com peixe. E todo esse trabalho desenvolvido pelo casal é acompanhado semanalmente por instrutores ligados ao projeto Renascer Peixe, desenvolvido através de parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, conforme explica este agrônomo, que é o diretor de produção da pasta. Esse projeto é muito importante, tem vários mecanismos de fomento, dentre eles o subsídio parcial de ração, acompanhamento técnico, que talvez seja uma das coisas mais importantes. A parte de capacitação técnica também nós fazemos, junto com parceiros importantes. Esse projeto ele é viabilizado não só pela Prefeitura e pela Universidade, pelo Governo do Estado, mas também por parceiros como a Agraer, o Senar e a própria Embrapa, que nos ajudam nessa parte de capacitação. Com o foco do projeto nos pequenos produtores, os participantes têm diferentes níveis de conhecimento sobre a atividade. Para contribuir neste aspecto, os professores da UFGD ministram diversos cursos, como tecnologia do pescado e gestão financeira. A ideia é capacitar produtores para que consigam produzir e vender os peixes com total autonomia. Uma das parcerias do projeto é com este professor do curso de Engenharia de Aquicultura da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Dacley é coautor do projeto Renascer Peixe, está trazendo novas oportunidades para produtores locais. A gente vem mensalmente nessas propriedades e faz uma visita que o produtor aprenda junto, né, a fazer análise de qualidade de água, uma biometria. Então, assim, a gente pesa os animais e verifica quanto esse animal ganhou de peso nesse tempo e ajusta a ração. E também faz a qualidade de água para ver se essa água está boa, porque afinal de contas o peixe vive na água, né? A gente precisa de uma água boa para que ele desempenhe bem. E também outro papel da instituição é trazer os alunos para o futuro, né, da profissional deles como assistentes técnicos de produtores. O foco mesmo do Renascer Peixe, que foi lançado em Dourados em abril do ano passado, é consolidar a piscicultura, inicialmente em 10 propriedades do município e da região. Nós queremos consolidar a atividade de piscicultura nas pequenas propriedades, nessas que estão sendo atendidas e nas próximas, né? Que a ideia desse projeto não é ser simplesmente um projeto que aconteceu entre 2022 e 2024, não. Ele tem que dar continuidade e tem que evoluir, não só ficar na parte de subsídio de ração, mas como também passar a trabalhar a cadeia do pescado como um todo. O produtor ele tem que conduzir de uma forma empresarial para poder compensar cada vez os custos de produção que são cada vez mais elevados. Uma das maiores aves de rapina do mundo está dando sinais de resistência. É a árpia, que apesar de perseguida por caçadores mundo inteiro, ganha espaços especiais de pessoas interessadas na preservação da natureza. O Bioparque La Reserva, em Cota, a cerca de 30 quilômetros de Bogotá, abriga uma floresta recriada para um casal de arpias resgatado do tráfico ilegal na Colômbia. No Brasil, essas aves também são conhecidas como gavião real ou uiraçu verdadeiro.
A fêmea ostenta uma crista cinza proeminente, mas ela ainda tem no corpo restos de munição disparada por caçadores furtivos quando vivia livremente no departamento do Amazonas. Embora sejam monogâmicas por natureza, os veterinários apostam em um romance que resulte em uma prole para preservar essa espécie ameaçada. Até agora, a coexistência tem sido muito favorável. He visto todo o processo, he visto lo largo que é. Vi todo o processo, vi como é longo e difícil aproximar essas aves. Há realmente muito trabalho por trás disso, o que me dá muita satisfação. A águia arpia, a maior do hemisfério ocidental, pode alcançar quase 1 metro de altura, tem uma envergadura superior a 2 metros e chega a pesar 10 quilos. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a espécie está em estado de vulnerabilidade, com uma população decrescente entre 100 mil e 250 mil indivíduos no mundo. A ave é vítima de caçadores e também de desmatadores que destroem seus ninhos nos vales interandinos. Há um problema sério na Colômbia e em outros países da América Latina, que é o conflito entre o ser humano e a fauna. Os grandes predadores são sempre alvos de balas. As garras da arpia, que medem entre 10 e 12 centímetros, e suas penas, que vão do preto ao branco através de uma paleta de cinza, são troféus para os caçadores. As principais ameaças às arpias na Colômbia são a perseguição direta, quando as pessoas atiram nelas em retaliação, porque querem as aves como troféu, porque querem vendê-las, porque querem comê-las, ou simplesmente porque querem tirar uma foto. Ainda tem a perda do habitat. As arpias criam ninhos nas profundezas das selvas colombianas, onde o Estado e os grupos armados se mantêm em conflito há 6 décadas. Em 2021, as autoridades apreenderam 94 partes dessa espécie no aeroporto Eldorado e em Bogotá, e uma rede de vendedores no exterior foi desmantelada em março passado. A situação, além de colocar a espécie em risco, impede que os cientistas estudem as aves. Geralmente, onde existem economias ilegais, existem grupos armados. Eles restringem, por vezes, o nosso acesso. Historicamente, restringiram a chegada da ciência em alguns projetos e tornam as comunidades rurais mais relutantes em trabalhar conjuntamente. Agora, o casal de arpias, espécie que habita os céus do México à Argentina, será monitorado por câmeras. O trabalho vai ser considerado um sucesso se aves produzirem filhotes, como foi documentado em outros abrigos pela América. E a seguir, os frequentadores de academia precisam dar mais atenção à higiene dos aparelhos para evitar contaminações. E é bom não esquecer a data especial do próximo domingo, o Dia Mundial do Chocolate. Durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas contraíram o vírus da doença e outras não. E agora, finalmente, é possível saber o porquê. 16 voluntários saudáveis, não vacinados e sem histórico de Covid-19 foram expostos ao vírus SARS-CoV-2 por meio de um spray nasal com dose baixa da cepa original. Essas pessoas foram monitoradas de perto antes, durante e depois dessa exposição em um ambiente controlado e seguro. Os pesquisadores perceberam que nem todos testaram positivo para a doença. O grupo reagiu de 3 maneiras diferentes. 6 dos voluntários desenvolveram a Covid-19 de forma leve, típica, por vários dias, com sintomas semelhantes ao de um resfriado. Esse grupo foi chamado de Grupo de Infecção Sustentada. A outra parte também testou positivo, mas não foi contínua. Já os voluntários do terceiro grupo testaram negativo para a Covid-19 e permaneceram negativos nos testes e não desenvolveram sintomas. O grupo foi chamado de infecção abortada. Essa é a primeira confirmação de infecções abortadas que antes não eram comprovadas. O estudo concluiu que existe um gene protetor específico que foi ativado para produzir uma proteína em um nível muito mais alto nos voluntários que não desenvolveram infecção sustentada e, portanto, poderia ser usado como um marcador de proteção.
Com essas informações, agora é possível identificar aqueles que provavelmente estarão protegidos contra a Covid-19 de modo grave. Esses estudos ajudarão no desenvolvimento de vacinas mais eficazes para futuras pandemias. Endrick vai substituir Vinícius Júnior no jogo de amanhã do Brasil contra o Uruguai pelas quartas de final da Copa América. O técnico Dorival Júnior confirmou hoje à tarde a mudança porque o titular está suspenso. Ele estava pendurado e no jogo com a Colômbia recebeu mais um cartão amarelo porque reagiu com violência depois de levar um chapéu do jogador Rames Rodrigues. O que perder a volta para casa, né? E o jogo está marcado para as 10 da noite pelo horário de Brasília. A UEFA, entidade que dirige o futebol europeu, baniu nesta sexta o zagueiro turco Merih Demiral por 2 jogos da Eurocopa, deixando o herói do time do torneio fora das quartas de final contra a Holanda e se a equipe passar da semifinal contra a Inglaterra ou Suíça. Demiral comemorou o segundo de seus 2 gols no jogo contra a Áustria na última terça-feira com uma saudação fascista, aludindo com as mãos à cabeça de um lobo, símbolo do grupo extremista turco Lobos Cinzentos. A entidade também decidiu banir o atacante inglês Jude Bellingham por um jogo por ter feito um gesto obsceno após o primeiro gol da virada por 2-1 sobre a Eslováquia no domingo, mas manteve a pena suspensa e multou o atleta em 30 mil euros, cerca de 180 mil reais. Assim, ele poderá jogar as quartas no sábado contra os suíços. As Olimpíadas de Paris vão começar no próximo dia 26. E quando chegar a hora, um dos sons que serão ouvidos serão os sinos, peça tradicional em todos os jogos. E para quem nunca viu como ele é feito, basta acompanhar o trabalho de uma família no noroeste da França, que faz sinos há 3 gerações. O ar é sufocante e quente, com um cheiro pesado e metálico que fica preso na garganta e arde nos olhos. Em sua empresa com paredes enegrecidas pela fumaça, Aloysio Huguenin usa uma concha enorme para despejar bronze derretido a 1.250 graus Celsius em uma forma de metal. Há 3 gerações que a tradicional fundição centenária La Chaux-de-Fonds, no noroeste da Suíça, berço da famosa indústria relojoeira do país, fabrica os sinos utilizados nos Jogos Olímpicos. A fundição Blondeau fabrica sinos para as Olimpíadas desde 1980. Tudo começou em Moscou. Eu pessoalmente comecei a fazer para Tóquio em 2020. Nos Jogos, os sinos tocam para uma série de disciplinas, incluindo atletismo, ciclismo, mountain bike e boxe. Quase meio século depois de seu avô ter feito o primeiro modelo para as Olimpíadas de Moscou, Huguenin prepara os sinos para os próximos Jogos em Paris. Os sinos são feitos de bronze, que é uma liga de cobre e estanho. O bronze do sino é 80% cobre e 20% estanho. O bronze eu mesmo faço, eu mesmo misturo. Na verdade, eu faço a partir do que recebo de pessoas que vendem cobre. Huguenin disse que já entregou 38 sinos para Paris, a pedido da Omega, responsável pela cronometragem oficial dos Jogos desde 1932. O laboratório da empresa fica a 30 quilômetros de distância, em Biot. O sino data da Idade do Bronze. Ainda era usado quando a cronometragem era realizada manualmente. Hoje a cronometragem é feita eletronicamente. Temos muitos computadores que usam inteligência artificial e as mais recentes tecnologias para medir o desempenho dos atletas. Os sinos são um pequeno complemento, um pequeno aceno também ao nosso passado como cronometrista oficial. Os sinos utilizados em cada Olimpíada permanecem os mesmos, mudando apenas o logotipo da edição. As peças são sempre estampadas com os anéis olímpicos, possuem cerca de 20 centímetros de altura e medem 14 centímetros de diâmetro. Mas Huguenin insiste, cada sino é único devido à reciclagem e ao uso de técnicas tradicionais. Frequentar academias faz bem à saúde, dá para dizer que é recomendado pelos especialistas, mas é bom ficar atento a alguns riscos por causa da falta de higienização dos aparelhos à disposição dos clientes.
O hábito de praticar atividades físicas é considerado por especialistas um dos mais impactantes positivamente quando o assunto é cuidados com o corpo. E a cada ano que passa, mais brasileiros buscam as academias com a intenção de cuidar da saúde. Entretanto, não podemos esquecer os perigos de não manter a higienização correta dos aparelhos da academia. O ambiente fechado e aglomerado das academias facilita a proliferação de fungos, vírus, bactérias, transmissores de doenças. E dependendo da estrutura do estabelecimento, o cenário úmido e abafado favorece ainda mais a contaminação por meio desses agentes nocivos. Entre as doenças mais comuns transmitidas, temos a conjuntivite, micoses, doenças respiratórias, entre outras. Por isso, é de extrema importância se atentar às medidas de segurança para evitar contaminações. Entre elas, passar álcool gel antes de tocar nos aparelhos e colchões e usar também uma toalha para evitar o contato direto da pele com superfícies dos equipamentos. Essas são as principais. As medidas incluem até mesmo os vestiários. Para especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a recomendação é usar chinelos nos chuveiros para evitar o contato com o chão potencialmente contaminado. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.